Olá, pessoinhas! Hoje a nossa aula de matemática vai ser sobre o sistema de numeração romano, tudo bem? Mas antes de continuarmos, vamos lembrar qual é o nosso sistema de numeração. Ele é conhecido como indo-arábico, tá? E ele é um sistema decimal e posicional. E o que significa isso? Simples. Nós usamos 10 símbolos, tá? Para a gente armar o nosso sistema. E ele também é posicional, ou seja, dependendo de qual posição o símbolo tiver, o valor do número muda, tudo bem? Bom, então vamos lá, sem mais demoras. O sistema de numeração romano. Os romanos, eles fizeram contribuições culturais magníficas para a humanidade, né? E entre elas, tenho certeza que vocês conhecem aí, o Coliseu e também aquelas construções imensas dos aquedutos, tá? Bom, vamos lá. O sistema de numeração romano, ele possui 7 símbolos e ele é considerado um sistema aditivo de soma, tudo bem? E subtrativo de subtração, ok? Ele possui, 7 símbolos. Então, os símbolos são esses daqui. São letras, tá? O I equivale ao número 1, ou uma unidade. O V, o 5. O X, o 10. O L, o 50, o C, 100, o D, 500 e o M, 1000, ok? Aí, Thalita, mas onde que eu vou usar números romanos? Olha, eles são usados em alguns relógios, são usados para nomear, papas, falar sobre os séculos e também reis e rainhas. Vamos continuar com eles aqui? Seguinte... Aqui estão os símbolos, coloquei aqui em cima para vocês, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. O sistema de numeração romano, ele possui algumas regrinhas, tá? Então, vamos lá. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes. E quando eles são colocados lado a lado, significa que nós podemos somá-los. Lembra? Sistema aditivo e subtrativo. Thalita, e aí? Simples, vamos ver uns exemplos aqui. Vamos lá. Se eu escrever II, significa que eu estou somando o 1 mais o 1. Então, o II, na verdade, é o número 2. O X, X, X. Cada X vale 10. Como tenho 3, então, número 30, ok? E o M, aqui, ó, vale 1000. Então, se eu tenho 2 M's, então, 2000, ok? Próxima regrinha. Os símbolos V, L e D não podem ser repetidos. Eles só podem ser escritos apenas uma vez, ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei os que não podem ser repetidos em vermelho. Notem que olha aqui o que está acontecendo. 5, 50, 500, tudo bem? Então, a gente vai mexer com o 1, o 10, o 100 e o 1000. Esses daqui são fixos, tá? A gente não pode repetir. Thalita, me fala uma coisa. Se a gente só pode repetir o I até 3 vezes, significa que eu só posso escrever até o número 3, né? Depois eu vou para o número 5. E do número 5, eu vou para o número 10. Como que eu faço para escrever o 6, o 7, o 8, o 9? Vamos lá ver. Vamos lá, primeira regrinha. Quando colocamos um símbolo pequeno, depois de um grande, nós somamos. Como assim? Lembra que eu falei do número 6? A gente não pode escrever o 6 fazendo 6 Is, né? Porque eu só posso repetir o I até 3 vezes, ok? Então, não dá para escrever o 6 assim. Mas lembra que ele se trata de um sistema aditivo e subtrativo? Então, vamos pensar no número 6. O número 6, ele pode ser escrito como 5 mais 1? Pode, né? E aí, o que acontece? Os romanos têm um símbolo para o 5 e têm um símbolo para o 1. Então, o que eu faço? Lembra? Coloco um símbolo pequeno, depois de um grande a gente soma. Então, eu não posso colocar o 5 e depois o 1, certo? Entendeu aqui? 5 mais 1, 6. Então, o 6 eu escrevo como VI, ok? Ó, vamos lá. Mesma coisa para o 7 e para o 8, tá? Eu escrevi o 5, o 1 e o 1. Então, 5, 6, 7. Tá bom, ó? O 8, o 5, 1, 1, 1. Então, 5 mais 1, mais 1, mais 1, 8. Belezinha? Olha aqui como fica o 11, o 16 e o 18.
Vamos lá, eu peguei o 10, que é o x, e coloquei o i na frente dele, que vale 1. Então, 10 mais 1, 11. Ah, como que eu vou escrever, né? Aqui, ó, 16. O 10 mais o 5 mais o 1. Então, 10 mais 5 mais 1, 16. A mesma coisa para o 18. O 10, que é o x, o 5, que é o v, e mais 3 i's, que cada um vale 1. Então, eu tenho aqui o número 18. Olha aqui que legal que fica esse número, tá? Peguei o L, que vale 50, o X, que vale 10, o V, que vale 5, e o I, que vale 1, então 66. Mesma coisa para esse número grande aqui. O D vale 500, correto? O C vale 100, o L 50 e o I 1 cada um, então 652. Notem que essa regra está sendo válida, tá? Porque eu tô sempre escrevendo um símbolo pequeno depois de um grande. Então, note que aqui, ó, no caso do 652, o maior símbolo é o D, que vale 500. E logo depois eu escrevi o C, que vale 100. Ele é menor, então tudo bem, eu vou somar. O L vale 50, menor do que o C, né? Então, eu também vou somar. E o I também menor do que o L, então eu vou somar. Olha esse número grande aqui, vamos devagar? M1000, D500, C100, L50, 10, 10, 5, 1, 1. Então, tá certo, tá indo do maior pro menor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Vou somar o 1000 com 500, com 100, com 50, com 10, com 10, com 5, com 1, com 1. Ok? Esse número grande aqui é o 1677. Bora lá? Bom, Thalita, como que eu vou escrever o 4? Porque você me mostrou como escreve o 6, o 7, o 8 e assim por diante. E o 4? Porque ele tá bem aqui, ó, antes do 5. Eu não posso repetir esse mais de 3 vezes e o 4 tá antes do 5. E aqui, como que eu faço isso? Lembra que ele é um sistema, aditivo e subtrativo. Então, nós podemos usar a subtração também. Então, vamos lá, não posso escrever assim, certo? 4. Posso escrever 5 menos 1? Posso, né? Porque eu somando tenho 5 e tenho 1. Só que aí tem um porém, né? Se eu escrever VI, lembra que vai estar o 1, que é pequeno, depois de um grande. E aí eu teria que somar ele. Então, VI é o 6, não é o 4. Então, o que que os romanos pensaram? Ah, então simples, vamos inverter, ok? Então, quando colocamos um símbolo pequeno antes de um grande, nós subtraímos. Então, a gente vai escrever o 4 como IV. Tá vendo que o 1 veio na frente do 5? O 5 é maior do que ele. Então, significa que o 1 tá tirando do 5. Então, o IV é 4. Olha aqui. E o 9? Porque lembra que lá no outro slide eu te mostrei até o 8. E o 9, como é que funciona? A gente vai ter o mesmo pensamento de como a gente fez aqui com o 4, tá? Vamos lá. O 9 não é o 10. Cadê? Aqui, ó. X menos o 1, que é o I. Então, só para inverter. Então, o 9 é o ix. Se fosse xi, seria o 11. Não se esqueçam disso, tá? Então, como o 1 é menorzinho e tá na frente do x, tá? Ele fica subtraindo. Então, o 9 é escrito como ix, ok? Eu repeti aqui por uma coisa. Eu quero que vocês notem que o lance da subtração, ele vai ser usado só para os números 4 e o 9. Então, 4, 40, 400. 9, 90, 900, tá? Então, vamos lá, ó. 40, 50 menos 10, tá? Então, L menos X. Só que se eu escrever LX, eu vou estar somando. Aí vai ser o 60. Não é isso que eu quero. Então, eu inverto. Então, eu escrevo XL, tá? Mesma coisa aqui do 90. A gente vai usar como base o 100, tá? Então, 100 menos 10. Tá? Ok? Então, XC. Ó, o 10, que é o X, é menor do que o C, que é 100. Então, 100 menos o 10, tá bom? Mesma coisa aqui com 900. A gente vai usar a base do 1000. Então, 1000 menos 100 é 900. Só que eu não posso escrever MC, tá? Porque senão eu vou colocar o grande na frente antes do pequeno. Não dá certo. Então, eu vou ter que inverter. Thalita, então esse lance da subtração é só pro 4 e pro 9? Sim, é só pro 4 e pro 9. Beleza? O resto é tudo por soma, tá? Bora lá. Vamos dar uma recapitulada. Quando colocamos um símbolo pequeno depois de um grande, a gente soma. Quando a gente coloca um pequeno antes
do grande, aí a gente subtrai. Então, olha aqui. XV, o X vale 10 e o V 5. Então, tá indo do grande para o pequeno. O que, que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então, X mais 5, desculpa. 10 mais 5, 15. Perdão, gente. Esse negócio de ficar falando letra com número rapidão, às vezes dá um bug na cabeça, né? Então, vamos lá. Aqui, D, C e V. Eu tenho o D, que vale 500, o C, que vale 100 e o V, que vale 5. Então, eu tô indo do grande para o pequeno. Então, bora somar todo mundo. Então, eu tenho aí 500 mais 100 mais 5, 605. E aí, eu tenho esse número aqui. Opa! Eu tenho o C, que vale 100 e o M, que vale 1000. Então, eu tô indo do pequeno para o grande. Então, eu vou subtrair. Então, vou fazer o M menos o C, tá? Então, 1000 menos 100, que é o 900. Bom, bora lá. Thalita, que número grande. E agora? Simples. A gente vai destrinchar ele. A gente vai fazer ele com calma. Então, vamos pensar primeiro. Eu tenho aqui o M, tá? Que vale 1000. E eu posso escrever ele até 3 vezes. Tá vendo que ele foi ao máximo? Ele foi no máximo que eu pude fazer. Ele foi repetido 3 vezes. Então, lembra que eu falei que quando eles são escritos um do lado do outro, tem que somar eles? Então, bora lá. A gente vai ter que juntar eles. E o M com M com M, 3000. Ok? Olha o próximo. Eu tenho o C, que vale 100, e o M, que vale 1000. Opa, eu tô indo de um número pequeno para um número grande. Então, significa que esse pequeno vai subtrair esse grande. Então, eles são uma equipe, vamos dizer assim. Então, o que, que eu vou fazer? M, que é o 1000, menos o C, que é o 100. Então, 900. Belezinha? Agora, vamos aqui de novo. O X vale 10 e o C vale 100. Opa! Thalita tá indo de novo, de um pequenininho pro grande. Então, esse pequenininho vai subtrair esse grande. Eles são uma duplinha, ok? Então, C menos X, né? 100 menos 10, desculpa, 90. E olha o que tá acontecendo de novo. O I e o X. O 1 e o 10 tá indo de novo, de um número pequenininho pro número grande. Então, eles vão se subtrair também. E 10 menos 1, 9. Então, esse número aqui é o 3.999. Thalita, você colocou esse número aí de propósito? Coloquei de propósito. Por quê? Porque chegou no 3.999 e o próximo número é o 4.000, né? E agora? Por quê? E agora? Eu não posso repetir o M só 3 vezes? Como que eu vou escrever 4.000 aqui? Os romanos também tiveram essa dúvida e eles falaram, e agora? O que a gente faz para, por exemplo, a gente escrever o 4.000? É simples. A gente sabe escrever o 4? Sabe. Lembra? 1 menos 5, 4. Então, já sei. Para eu falar que esse número aqui é o 4.000, eu vou colocar um tracinho em cima dele. Por quê? Porque eu vou falar que esse número aqui embaixo, que é o IV, está sendo multiplicado por 1000. Então, na verdade, o que acontece é que esse tracinho significa uma multiplicação. Significa que o número que está embaixo dele, tá? É o 4 vezes 1000. 4.000. Ok? A mesma coisa com 8, né? A gente vai escrever o 8, tá? 5, 6, 7, 8. E a gente vai colocar um traço em cima dele todinho para falar que ele é o 1000. Ó, o 10.000. Simples. Você escreveu 10? Sei, é o X. Então, para falar que ele é 10.000, coloca um tracinho em cima. Belezinha? E Thalita. E 10 milhões? Queria ter esse dinheiro aqui na minha conta, né? Mas, enfim, não tem. Continua. E 10 milhões? O milhão, ele é o 1000 vezes 1000. Então, o que eles fizeram? Eles escreveram 10 vezes 1000 vezes 1000. Então, cada tracinho significa que aquele número ali foi multiplicado por 1000. Ok? Tudo bem? Uma coisa muito importante, tá, gente? Rapidinho. O tracinho tem que ser colocado em cima de todo número, tá? Porque se eu colocar, por exemplo, o tracinho acabar aqui, ó, tá? No 5, significa que é 5.003, tá? Então, eu tenho que escrever o traço em cima do número que eu quero multiplicar por 1000. Belezinha? Seguinte, vamos a um exercício. Os números aqui a seguir, quero que vocês escrevam ele conforme o sistema de numeração romano. Como vocês vão fazer aí na casa de vocês? Vocês vão dar um pause agora, tá? E aí vocês vão tentar fazer eles aí, tá? Eu coloquei até os números aqui em cima para ficar mais fácil visualmente falando. Tenta fazer ele aí na casa de vocês. Então, deu pause? Ok, porque agora eu vou colocar a resposta. Então, vamos lá, vou colocar a resposta, certo? Então, aqui você dá uma conferida para ver se você acertou.
E eu queria chamar sua atenção para esse último número aqui, ó, o 5.476. Tá vendo que eu coloquei o traço somente em cima do V, que é o 5? É só ele que eu quero multiplicar por 1000, tá? Eu não posso colocar o traço aqui, ó, assim, ó, tá? Em cima, e vir aqui até o C, ou, por exemplo, o traço em cima desse número aqui inteiro, a não ser que eu queria multiplicar ele por 1000, tá? Então, só coloco o traço em cima do número que eu quero multiplicar por 1000. No caso aqui é o 5. Gente, vou falar para vocês uma curiosidade pra gente já encerrar essa aula de hoje. Vamos falar um pouco de século, tá? Ele é uma unidade de medida que ele equivale a 100 anos. E ele é baseado no nascimento de Cristo. Então, Cristo nasceu no ano 1, tá? Não existe, o Cristo nasceu no ano 0. Não, ele nasceu, então é o primeiro ano que ele nasceu. Então, vamos lá. Do ano 1 ao ano 100 é considerado o primeiro século. Então, é o século 1. Ó aqui o número romano, tá? Note que esse número aqui que importa, não esse, tá? Esse aqui, ó. Você vai vir aqui no próximo exemplo. Outro exemplo, do ano 501 ao ano 600. Ó, esse número aqui, ó, tá vendo? Sexto século. Século 6. Belezinha? Aqui, ó, 1601 a 1700, tá? Ó, você não vai olhar só o 1 aqui no caso, você vai ter que olhar o 17. Então, 17º século, século 17. E aí, só para finalizar, de 1901 a 2000, 20º século, que é o século 20. Tem muitas pessoas que nasceram aqui, ó, no século 20, tá? Eu tô inclusa aqui. Então, eu nasci no século 20. E do ano 2001 até o ano 2100 é o século 21. Opa, aqui, século 21, tá? E tem muita gente que nasceu por aqui e muita gente que ainda vai nascer, certo? Então, esse daqui é só uma curiosidade para você, porque a gente também usa números romanos para falar sobre o século. Então, nas suas aulas de história, geografia, enfim, várias aulas que a gente dá nomes ao século. Então, aqui, ó, a gente vai usar os números romanos, certo? Pessoal, espero muito que eu tenha sido útil para vocês, que eu tenha ajudado de alguma forma. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, coloca aí nos comentários. De vez em quando eu dou uma demoradinha, mas eu sempre respondo. E se você puder curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, você me ajuda demais com tudo, certo? Muito obrigada, gente. Beijinho, tchau, tchau.